Olá, bem-vindos e bem-vindas à última aula do curso Começar a Escrever Contos. Nosso módulo 4, onde eu estou falando de miscelânea, diversos assuntos que vão ajudar vocês a melhorar a escrita. Esse último tema é um tema que poderia ter entrado dentro do módulo de personagens, de criação de personagens, mas eu optei por colocá-lo aqui justamente para que o processo de criação de personagem não fosse necessariamente influenciado por isso. Essas dicas que eu vou dar, que são relacionadas à criação, não só de personagens, mas de narrativa, elas podem ser utilizadas, mas não necessariamente precisam ser utilizadas, então, por isso, eu optei para jogar essa nossa última aula aqui para o finalzinho. E dessa vez nós vamos conversar sobre arquétipos, símbolos e estereótipos. Os arquétipos eles se tornaram mais populares a partir dos trabalhos do psicólogo, do estudioso da área da psicologia, o Jung. E, obviamente, as obras dele vão trabalhar diversos tipos de arquétipos e como eles influenciam na psique humana. E, na verdade, no fim das contas, esse trabalho, e não só ele, mas outros diversos trabalhos que vão trabalhar com essas imagens arquetípicas, o próprio Jornada do Herói, que eu falei para vocês, ele trabalha também com esses elementos arquetípicos ligados ao herói, o mito do herói, eles vão ligar aí com essa questão da construção da humanidade, dos papéis, dos lugares sociais e dos tipos de seres humanos, tentando aí mapear esses arquétipos através dos conjuntos de características que os fazem. Então, diversos trabalhos dentro da área da sociologia, da psicologia, da antropologia, vão mergulhar nesse tema dos arquétipos, que são justamente esses papéis e esses tipos de pessoas e personagens que ganham um conjunto de características atribuídos a ele e, obviamente, a ficção vai se apropriar disso e trabalhar isso dentro dela, como uma ferramenta na construção de personagens, na construção de narrativas. Eu já falei de alguns arquétipos para vocês, mas eu vou citar alguns outros aqui e eu vou deixar dentro do nosso material uma série de outros arquétipos e lugares onde vocês podem pesquisar e se aprofundar dentro dessa temática da maneira que vocês acharem apropriada no processo de vocês. Mas os que eu já tratei aqui como tema, foram o arquétipo do herói e do vilão. O herói tem aquele arquétipo de um sujeito que detém as virtudes, a bondade e usa as suas capacidades, sejam elas poderes ou habilidades, para ajudar as outras pessoas. A gente viu também o do vilão, que é justamente o oposto disso. Ele tem as características da maldade, e usa os poderes dele para ganhar mais poder, para poder subjugar os outros. Mas a gente tem uma infinidade de outros. A gente tem, por exemplo, um que é muito comum dentro do cinema, que é a chamada femme fatale, que são mulheres com habilidades de combate, mulheres assassinas, A gente tem aí, por exemplo, dentro do universo da Marvel, a personagem da Viúva Negra. A gente teve pelo menos 2 filmes, a Atômica e The Red Sparrow, se eu não me engano, que trabalhavam com personagens que tinham esse arquétipo. A gente tem o arquétipo do bufão, que é aquele personagem que aparece dentro das narrativas, sempre fazendo piada, sempre divertindo. O cinema tem uma tendência muito forte de pegar personagens e forçá-los a se enquadrar nesse papel do bufão, principalmente quando estão adaptando narrativas, sejam livros ou sejam quadrinhos. Eles pegam um personagem porque precisa, as pessoas precisam do chamado alívio cômico, e o bufão ele serve para cumprir esse papel do alívio cômico. Outros arquétipos que são muito comuns é o arquétipo, por exemplo, do mentor. E é um personagem que costuma aparecer em muitas narrativas, que basicamente é um personagem cuja função dele é ensinar alguma coisa ao protagonista, dar uma lição de moral para ele, dar uma lição, treiná-lo em uma nova habilidade, etc. Um outro tipo também que ficou muito popular mais recentemente é o anti-herói, que é um herói mais quebrado, que tem falhas no caráter dele, que tem uma dificuldade em seguir as normas. Ainda assim, ele é uma pessoa boa, então ele tenta fazer o bem, só que ele escolhe caminhos mais tortuosos para poder alcançar esse bem. A verdade, eu quero que vocês pensem nos arquétipos como ferramentas para ajudar na construção de personagens. É muito ruim se um personagem fique apenas no arquétipo. Quando o personagem é só um arquétipo, ele vira, na verdade, um estereótipo. Aquele personagem que eu falei lá, quando a gente estava falando sobre construção de personagem, unidimensional. A tendência do arquétipo é ir para a unidimensionalidade. Então, você pode, sim, escolher um arquétipo e, a partir dele, trabalhar outros elementos que permitam você a construir um personagem mais complexo. Porque a tendência do arquétipo é ser, realmente, uma caixinha mais fechada. Mas ele pode ser uma base
para onde você pode construir. Então, é interessante que você conheça os arquétipos, porque como eles são bem estabelecidos, eles são recorrentes dentro da ficção e dentro das narrativas, é interessante que você entenda como é que eles funcionam, né, e onde eles são costumeiramente usados dentro da contação de história. E aí, obviamente, isso vai facilitar o seu próprio processo de construir narrativas. Um outro tópico que eu gostaria de entrar são os símbolos ou signos, né, que são... Na realidade, na sociedade, a gente trabalha com diversos símbolos. Na verdade, a própria escrita é um conjunto de símbolos, né, que a gente usa para se comunicar. Mas existem outros que têm diversos significados. A gente tem, por exemplo, a suástica, né, que era um símbolo que tinha outros significados no Oriente, mas para cá, para o Ocidente, ele foi apropriado pelo nazismo e virou aí um símbolo de maldade, né? É um símbolo, de certa forma, até proibido dentro da nossa sociedade. A gente tem a cruz, que é um símbolo que representa um tipo de cristianismo, né? O cristianismo mais ligado à Igreja Católica. Então a gente, na realidade, se comunica o tempo inteiro usando símbolos, né? Símbolos modernos são as logos, né? O símbolo da Nike e as outras empresas, elas muitas vezes acabam transformando a marca num símbolo, porque o símbolo ele se torna muito mais fácil de comunicar uma mensagem, né? Então você atribui uma série de significados para aquela imagem e aquele símbolo se torna, né, uma mensagem que vai ser passada. Então, na verdade, a gente tem, obviamente, coisas que têm atribuições simbólicas que são muito mais padrões. Por exemplo, os elementos, né, a terra, o fogo, a água e o ar, eles são objetos que são discutidos desde a filosofia grega, né? Os filósofos pré-socráticos falavam muito sobre os elementos e durante o tempo, cada um deles vai adquirindo características, né? Você tem o fogo como um símbolo de destruição, mas também de renovação e transformação. Você tem a água que simboliza vida, crescimento, né? Então, fluidez, né? Movimento. Você tem o vento, que tem uma atribuição muito forte de liberdade, né, de poder se moldar e se adaptar a qualquer ambiente. Então, cada um desses elementos acaba ganhando uma série de símbolos adicionados a ele. E isso, quando ele é trazido para dentro da narrativa, né, para dentro da ficção, por conta da nossa própria construção social, do construto social que foi feito através da história da humanidade, quando a gente vê um desses símbolos dentro das narrativas, de certa forma, a gente já consegue atribuir esses significados a ele. Por quê? Porque eles são significados arquetípicos, eles vêm antes da própria compreensão e do próprio objeto em si. Uma coisa que é do nosso dia a dia, que é cheia de simbolismo, são as cores. E eu vou pegar um exemplo que talvez seja um dos mais comuns, é a questão da cor negra e a cor branca, né? A cor negra, a priori na humanidade, ela simbolizava a questão da escuridão da noite e dos perigos que ela representava. E por muito tempo isso construiu dentro da própria humanidade um simbolismo negativo, especialmente no Ocidente, em relação à cor negra. E quanto a cor branca representava a luz e o dia. Não é à toa que durante o século XIV e XV, esse simbolismo do negro como uma coisa ruim vai ser atribuído às pessoas de cor negra no processo da escravidão. E isso, obviamente, vai construir uma mentalidade do homem negro como algo ruim. Não é à toa que os movimentos de luta social negra, hoje em dia, tentam reconfigurar o simbolismo da cor negra para não ser mais, né, atualmente, um simbolismo de cor ruim. Então, observem como isso está intrínseco no nosso pensamento, né? A cor vermelha ligada ao sangue, à paixão, né, a sentimentos intensos, a cor verde que representa a esperança, né? Cada uma das cores do espectro de cor tem um simbolismo. As pessoas, quando vão pintar suas casas, né, pintar os espaços internos das suas casas, elas escolhem um tipo de cor porque aquela cor desperta um determinado sentimento. O cinema o tempo inteiro trabalha com isso, né? Tons mais azuis significam tristeza, né? Tons mais coloridos e mais abertos significam felicidade. Então, a cor ela é carregada de simbolismo. Então, quando você for trabalhar narrativas, é algo que você pode pensar no ato de construção para poder trabalhar dentro das histórias. Então, obviamente, dentro do texto, ela não ganha a versão mais forte dela, porque é a versão imagética, né? No texto isso não vai aparecer, mas ainda assim, esse caráter simbólico continua presente e é importante que você tenha eles em mente, que você estude esse tipo de coisa. Eu fiz um vídeo onde falei para você estudar a questão da psicologia, da antropologia, e são justamente nesses campos que esse tipo de estudo vai aparecer e que você deveria olhar. Um outro tipo de símbolo que é extremamente óbvio são signos, né? Eles já estão até no próprio nome deles. Signo significa símbolo.
E, na verdade, basicamente é você atribuir um conjunto de características a pessoas baseado na posição dos astros no dia do nascimento dela. Então, por exemplo, eu sou de Câncer e isso faz de mim uma pessoa mais emotiva, dramática, e apesar de eu não acreditar em nada de signos, eu sou de fato uma pessoa emotiva e dramática. Mas isso não vem ao caso. O importante é que cada um dos signos ele tem ali um conjunto de características atribuídos a ele, e quem gosta de astrologia, né, fala aí sobre os ascendentes e os sóis e luas, né, que isso adicionam mais conjunto de características àquele símbolo inicial. E isso nada mais é do que um arquétipo. Você está montando um arquétipo usando ali um conjunto de símbolos para atribuí-los significado. Isso é algo que você pode usar, montar a personalidade de um personagem a partir do signo dele. Mas eu sempre destaco, assim como o herói, o signo é um arquétipo. Se você reduz a uma pessoa as características que são do signo, você tem uma tendência muito grande a cair no estereótipo. Então, pode ser uma ferramenta para você pensar elementos da personalidade, mas não reduza um sujeito apenas ao signo dele, porque aí realmente você pode incorrer num erro, né, e construir um personagem que é unidimensional. Por fim, existe um tipo de símbolo que é mais, talvez, moral e conceitual, que são, por exemplo, as virtudes e pecados, que a gente, aqui, ocidentais, conhecemos bastante, né? Então, tem lá os 7 pecados capitais, né? A gula, a avareza, a luxúria, e tem as virtudes, né? Que é a parcimônia, a generosidade, e, obviamente, são características que são muito circunscritas e que podem ser atribuídas a personagens, e por sinal, eu gosto muito de pensar os vícios e virtudes, porque eles são elementos que podem atribuir tridimensionalidade a um personagem. Então você pode pegar um personagem que teoricamente é ruim e atribuir a ele virtudes, e você pode pegar um personagem que é bom e atribuir a ele pecados, e isso vai criando uma dimensionalidade a mais ao personagem. Então a ideia é sempre pensar, na verdade, nesses diversos simbolismos e beber de várias fontes para construir um personagem. Assim, você tem mais chances de construir um personagem ou até mesmo um enredo narrativo que tenha tridimensionalidade, né? Que possa ser alcançado dos mais diversos olhares. Eu falei aqui de alguns conjuntos simbólicos que você pode utilizar e de alguns conjuntos arquetípicos, mas a verdade é que a nossa sociedade ela utiliza muito disso o tempo inteiro. Então, se vocês pesquisarem um pouco, né, e eu vou colocar também várias dessas coisas aqui no nosso material complementar, vocês vão encontrar vastas fontes, e essas fontes são muito interessantes para que vocês possam pensar os processos de construção narrativa. Essa foi a nossa última aula, eu espero que vocês tenham gostado do curso. A gente vai ter uma última live ainda para tirar mais dúvidas, então se vocês tiverem questionamentos sobre arquétipos, mandem para que a gente possa esclarecer ele na nossa live. E eu espero que esse processo inteiro tenha sido útil para vocês, no sentido de melhorar as ferramentas que vocês já tinham ou de munir vocês com novas ferramentas para poder escrever e construir histórias. Eu espero muito que isso possa ser uma porta para vocês ao mundo da escrita e que vocês agora se empenhem em contar várias e várias histórias e eu quero ler essas histórias no futuro. A gente se vê numa próxima e tchau!